Bianchini, tu participaste da entrevista coletiva do Roger, tu tem escalação do Internacional. Antecipo, César quer saber. Vamos ouvir o que disse Roger Machado. A segunda pergunta da coletiva hoje foi feita pelo colega Marcelo Salzano, que é a grande dúvida pelo lado colorado em relação à escalação do Inter. Sobre as utilizações e as recuperações de Borré, Rohel e Fernando. E logo depois vai entrar minha pergunta e a resposta. A gente volta e eu trago algumas outras informações complementares que eu recebi na sequência nos bastidores. Roger Machado, entrevista coletiva hoje mais cedo no CT Parque Gigante. Então a gente está buscando recuperá-los para que eles estejam aptos. Hoje eu não tenho condição de dizer se todos estarão, quem estará à disposição, até porque foram momentos diferentes das lesões, né? E grau diferente que esses atletas tiveram, né? Mas se depender da motivação deles, se depender do empenho do departamento médico e da fisioterapia na reabilitação dos atletas, né? Hoje eu poderia dizer que eu terei todos, mas infelizmente eu não tenho condição. Tem questões físicas, alguns deles estiveram no campo, né, em mais de uma atividade, né, outras em atividades intercaladas, né? Tenho os mistérios do clássico que a gente ainda vai preservar, alguns deles, né? Mas se eu pudesse contar com todos, obviamente eu gostaria, né? Mas não tenho 100% de certeza quem vai estar realmente à disposição, né? Penso que pelo menos um deles estará conosco, né? Talvez se não do início do jogo, como alternativa de banco, né? O Fernando, vocês viram, foi pro campo aí ontem, num trabalho diferenciado. O Borré já teve uma volta antecipada e já participou de algumas atividades coletivas, né? Eu penso que a gente vai ter algum deles sim, né? Mas eu não posso afirmar em que condições, né, de início ou de entrada a partir do banco. Rogério, bom dia. Só mais detalhes sobre o Rohel, né, que não foi mencionado por você há pouco. E você se baseia muito na ciência, no estudo, buscou especialização, né? E quanto a conversa com o jogador, ele estar confiante que está plenamente recuperado, que não vai ter qualquer tipo de reincidência, é importante esse feedback do atleta para ti nesse momento? Ela é importante e ela acaba no final do processo sendo determinante, né? Porque tu faz o exame de imagem, de controle, tu faz o exame clínico, né? Reproduz as atividades todas de retorno, né? Leva o atleta ao estresse ali dos movimentos que ocasionaram os processos que o tiraram do campo. O coloca nas atividades coletivas, né, num volume menor, né, mas já que proporciona um estresse, que possa aparecer algo, né, mas no final o que vai contar, né, e é a questão da sensibilidade, né, e da conversa que tu tem com o atleta, né, porque às vezes a clínica ela é diferente, né, do que o atleta está sentindo, né? Então essa conversa ela acaba sendo determinante, né? E nada melhor do que essa cumplicidade. Olha, professor, eu estou bem, né? Eu não estou bem, não estou me sentindo seguro, eu posso ficar como alternativa nessa necessidade de vindo do banco. Então essa é a parte final. Essa é a parte final que numa semana longa como a gente teve, né? Foram quase que 10 dias de treinamentos que a gente vai alternando na subida e na descida da carga, né? A gente sente o jogador, né, no dia a dia, né, para que no momento adequado a gente possa definir pela conversa e a decisão de que se ele está à disposição ou não. O Rohel também fez fez uma atividade coletiva num período reduzido, né? Está no estágio mais avançado, digamos, né, da recuperação, né? O que pese o ritmo do tempo de ausência, né? Então a questão também da estratégia de você, por exemplo, ter todos os jogadores à disposição, mas 2, 3 jogadores entre os 11 que não tenha o melhor nível de condicionamento para um jogo decisivo como esse também pesa na decisão, né? Então Borré, Fernando e Rohel em estágios diferentes, cada um com as suas particularidades de recuperação, né? Todo mundo sabe que o Borré, né, tem uma questão de ter uma recuperação rápida, né? Assim como o Fernando, a diferença de grau das lesões, tudo isso vai levar em conta, né? A do Rohel foi um grau um pouco mais extenso, né? Precisou de um pouco mais de tempo, mas ele já está
não pode dizer completamente incorporado, porque ele, né, a gente vai dosando as cargas, mas ele já fez atividades que gerem estresse o suficiente para pelo menos se colocar na condição de estar pro clássico. O Simon, ele cravou Rômulo e Bruno Henrique, se eventualmente não tiver Fernando e Thiago Maia, ou ele não tocou no assunto aí? Ele chegou a falar sobre as diferenças dos titulares para os eventuais substitutos. O Bruno Henrique ele já adiantou depois do jogo contra o Corinthians que joga no lugar do Thiago Maia. E na última sexta-feira, o José Olavo Bisol, vice-futebol, falou do otimismo do Inter em ter esses 3 jogadores. Algumas outras informações complementares a respeito desses 3 jogadores. Simon, pelo que eu entendi, certo mesmo, só o Borré garantido pelo tempo de recuperação. O Rohel, ele relatou estar mais avançado e pronto, ele utiliza essa palavra em algum trecho. Mas a informação que eu tenho é que o Rohel e o Fernando relataram para a comissão técnica ainda não estarem confiantes. Então é algo a ser levado em consideração. Borré vai jogar. Rohel, muito provável também sim. O Fernando é a dúvida. E em algum momento ele fala, colocar os 3 jogadores diretamente do DM na equipe titular. Só que há uma convicção também, e eu recebi isso depois da coletiva, que o time é o Fernando mais 10. Só se o Fernando sentir alguma coisa amanhã ou sexta-feira para ele não começar como titular, porque é um jogador vital pro Roger Machado. Mas tu vê que o jogador não tá treinando hoje é quarta-feira, o Grenal é sábado. Botar os 3 ao mesmo tempo, sei lá, acho que bota o Fernando. Ele ponderou isso. Joga o Fernando, joga o Sampaio. O zagueiro praticamente ele deu o veredito de que não vai começar. Olha, ele está um pouco mais atrasado. Não, mais avançado, Guerrinha. Não, avançado. Não, atrasado em relação a... Diz que a lesão é maior. A lesão é um pouco mais grave. Entendi. Entendeu? Então, esse aí eu acho que ele não vai correr riscos. É que ao mesmo tempo, né, Guerrinha, ele também menciona que o Rohel, ele já foi testado em situações de estresse. O futebol é maravilhoso, porque pelo que eu ouvi na entrevista, joga uns 3. Eu fiquei com a sensação que o Fernando é dúvida. O Fernando é dúvida, joga os 3. O que o Inter vai fazer? O Fernando não vai treinar. Não vai treinar. Vai ficar de tênis. Né? Não vai nem botar tênis de carbono, que ele pode torcer o pé. Nada. Vai ficar de preferência de Havaianas até a hora do Grenal e joga. E aí sai no segundo tempo. Tá, mas será que... Mas essa equação aí, por exemplo, é que o Cleiton Sampaio... enfim, eu acho até que o Rohel é insuficiente também, mas eu acho que ele tá melhor que o Sampaio, o Cleiton Sampaio. Será que para fazer esse combo aí, olha, pra gente colocar qualquer ausência desses 3 lesionados implica numa distância muito grande em relação aos reservas, menos zagueiro. Mas eu digo assim, ponto do Rohel, aumenta a bola aérea do Inter, defensiva e ofensiva. Por isso o Inter mas também eu digo assim, que ele jogue. Em nome do Fernando, que é Fernando e mais 10, porque ele tem a leitura de jogo, a saída de bola do Inter é uma com o Fernando, e eu não sei até se ele existe sem o Fernando, porque ele tem essa leitura. Pra te suportar o Fernando, não é de abrir mão do Rohel, tá bem, não tá bem, por um cara inteiro, como é o Cleiton. Talvez o Inter esteja fazendo essa leitura, para não colocar 3 voltando, ou 3 que não estão 100%. Bom, vamos colocar um que não tá, que é o Fernando, e os outros de alguma maneira que trabalham no setor suporte. Essas informações trazidas pelo Roger aí, através do Simon, elas mudam o palpite de vocês pro Grenal? Eu acho que se não jogar, a minha opinião, se não jogar Fernando e Thiago Maia já não vai jogar, mas se não jogar o Fernando, eu acho que existe um risco do Inter travar. Porque eles são jogadores muito fiadores do jeito de jogar. O Inter joga com 3 machucados. O Grenal, o Grêmio é favoritaço com o Grenal. O futebol, pelo que eu ouvi, né? O futebol se decide ali no meio do campo. O Internacional perde 2 jogadores que estavam servindo de muleta para o resto do time. Isso. Eu acho que esse negócio de não jogarem o Fernando e o Thiago vai fazer com que o Internacional seja também cuidadoso na hora de defender. Porque não vai ter aquele poder de fogo para atacar. Isso aí, essa é a parte que eu não estou gostando. É uma leitura essa. Esses problemas do Inter estão trazendo humildade para o ambiente. O Fernando, pelo que o Roger disse, que é o Inter parceirinho, né? A interpretação que eu faço simplifica, né? Do que o Roger disse é de que o Borré vai jogar. Já treinou, já treinou os coletivos. Tá dentro. O Rohel vai jogar porque tem altura. O Roger vai jogar, mas ele só faz uma observação. Tem a questão do ritmo de jogo. Mas vem cá, o cara desembarcou na terça, jogou no sábado contra o Atlético Paranaense. E se o Fernando puder jogar, ele joga de o Fernando, capitão. A grande questão é o Fernando.
Até, Simon, no primeiro bloco, trouxe a informação de que o Fernando treinou de tênis, não botou chuteira ainda. E na sexta passada também. E terça-feira, hoje é quarta, ontem foi o dia que eles não foram a campo, né? Isso, foram preservados chuva, para não tracionar. Ele pode jogar de que chute. Mas tem uma coisa assim, o jogo do Inter, do Roger, porque a gente tá projetando... Não escorrega na malandragem. A gente tá projetando um Grêmio fechado e um Inter com a bola e tal. Só que assim, esse Inter do Roger não é um time que joga com a bola dessa forma. Não, ele não tem 80%. Teve alguns momentos raros, que isso rola, isso aí. Raros. Esse é um time de pressionar, roubar a bola e atacar rápido. Ou seja, a bola vai ficar com o Grêmio. Só que assim, já não tem o Thiago Maia. O Bruno Henrique é menos que o Thiago Maia nessa pressão. O Rombo até consegue pressionar, mas tem dificuldade com a bola. Muita dificuldade pra sair. Muita dificuldade. A zaga, tu vai ter um cara voltando de lesão, que não é rápido, o Rogel. Né? Eu não sei se o Inter vai conseguir pressionar bem a bola se tiver tantos problemas assim. O Borré, por exemplo, tá 100% voltando. Vai conseguir marcar como ele marca normalmente? Então aí tu perde a característica do time. O Roger montou um quadrado, e às vezes um quinteto ali no meio de jogadores que são de muito boa qualidade e que não tem substitutos. Então a ausência do Thiago Maia naquele lance irresponsável dele lá recebendo o cartão amarelo e do Fernando significa perder metade da qualidade que ele conseguiu colocar no time do Inter. É duro. O que o Roger já fez e que ele pode fazer é na saída de bola, Munari, puxar o Bruno Henrique para fazer a saída de bola e deixar o Rômulo nessa fase do jogo, nesse momento do jogo mais à frente. Então não precisa fazer a saída especificamente com o Rômulo na saída de 3. Tu avança o Rômulo, e o Rômulo já fez isso, e tu puxa o Bruno Henrique, que tem melhor passe. Aí depois, no transcorrer da jogada, o Rômulo guarda a posição e o Bruno Henrique segue. É que o Thiago Maia... essa solução que tu tá dando, claro que ela não é ideal, né? É porque o Thiago Maia, quando o Fernando faz isso, ele colabora também nessa saída. Ele recua, ele dá o passe. O Rômulo não vai saber fazer isso nem de frente, nem de costas. Não. É outro jogador, é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. O que mais, Simon? Gustavo Prado voltou hoje da seleção sub-20. O Bruno Gomes, desculpa te interromper, Sam, que a gente chegou enfim, cogitar dessa possibilidade. Isso nem apareceu na coletiva. O Bruno Gomes sair da lateral, Não. Tá. O Bruno Gomes não mexer em duas posições. Há 2 semanas conosco e ele relatou que quer ser lateral. Hoje ele agora é o contrário, né? Agora ele não quer voltar. Mas se um dia tiver que voltar pro meio campo, ele também não se opõe a isso. O Gustavo Prado, que é uma alternativa para o banco, voltou hoje. Agora de tarde chegam a Porto Alegre o Rocher e também o Valência, que jogaram ontem em Montevidéu, se enfrentaram no 0-0 pelas eliminatórias. E a partir de amanhã, daí sim, o Roger vai ter todas as peças à disposição para montar esse time e deve simular, né, movimentos para essa equipe. Por exemplo, o time está entrosado com o Fernando, tem uma adaptação que é o Bruno Henrique. O Roger fez uma comparação depois do jogo contra o Corinthians, dizendo que eles têm algumas características semelhantes, apesar de um posicionamento diferente. Então, é muito no detalhe que agora o Inter vai trabalhar. O Roger disse que deu uma atenção muito grande às circunstâncias da partida, como é que ele projeta daqui a pouco escapar de tal armadilha do outro lado, e nesses últimos dias ele foca um pouco mais o que pode vir do outro lado, de formação, de teste, de daqui a pouco retranca. Mais ou menos isso disse o Roger Machado hoje. Sobre o primeiro Grenal dele do lado colorado. Ele falou que é um fato inédito para ele, já tinha mencionado que é um capítulo diferente no livro da história da vida do Roger. Não entrou em polêmica sobre daqui a pouco o Inter, por ter tido mais tempo para se preparar, não jogou, a folga foi num período diferente, os 4 dias que o Inter deu foi logo depois do jogo contra o Corinthians. O Grêmio optou por dar esses 4 dias depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Desconhece muito bem o Renato, sabe como o Renato usa até mesmo isso para motivação. Então, uma coletiva de 27 minutos que a gente acompanhou hoje mais cedo lá no CT Partido. Sim, o Renato deve ter dito para os jogadores: eu vou dar uma folga para vocês agora contra o Inter, arrebentar e jogar tudo que você sabe. O Renato